por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entretanto, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que a saudação, que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus, e esse será grande. Amém? É isso que está escrito aí. E esse será grande, não vai ser pequeno não, ele vai ser grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam da encarnação de Jesus, cada um salientando um lado da história da vida de Jesus. E se nós nos atentarmos para esses escritos, nós tiraremos lições profundas da Bíblia Sagrada. O que me chama a atenção aqui, desse texto, é esse anjo dizendo: olha, você vai ter um filho, você conceberá e dará luz a um filho, e você vai colocar o nome de Jesus, e esse será grande, ele será um ser sobrenatural. E não é só isso, ele também será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse versículo engloba toda a história da vida de Jesus. Em poucas palavras muito abreviadas, o anjo disse do começo ao fim a razão por que Jesus se tornaria homem e habitaria entre nós. Que coisa interessante! Ele será grande. Ele quer dizer, ele será um ser impressionante. As pessoas ficarão impressionadas com a presença desse ser. Ele será um ser acima de todos os outros homens. Ele é um ser por excelência. Primeiro porque ele é filho de Deus, não é verdade? Então, é disso que eu gostaria de falar. Por que ele seria grande? Ele será grande. Nós estamos aqui nessa noite porque adoramos e reconhecemos a grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de dizer para você que ele é grande como Deus Pai. Ele é grande como Criador e sustentador de todas as coisas, porque a Bíblia diz que tudo que existe foi Ele que criou e é sustentado pelo seu poder. Imagine esses universos, né? Todo o universo, as estrelas, tudo foram criado por Ele. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas razões pelas quais nós podemos chegar à seguinte conclusão: não há ninguém maior do que Jesus. Aleluia. Foi o que a mulher samaritana perguntou: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Claro, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede de beber. Essa grandeza de Cristo é reconhecida através de uma revelação do Espírito Santo ao ser humano. Ninguém pode entender, ninguém pode compreender, ninguém pode chegar à conclusão de que Jesus é o maior de todos se no Espírito Santo não revelar. É uma revelação do Espírito Santo, ao ponto de que Jesus chegou a orar assim: graças te
mandou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. É uma revelação espiritual, é uma revelação para as pessoas humildes de coração. Quando falamos de humildade, não estamos falando de pobreza, não estamos falando de analfabetismo, não é disso. Não estamos falando de estatura física. Quando estamos falando de humildade, falamos de um comportamento de coração. A Bíblia tem outra denominação para esse tipo de pessoas: os pobres de espírito. Aquela pessoa que sente a carência por Deus. Ele conhece a sua pequenez diante de Deus. E é disso que nós gostaríamos de falar. Por que ele é grande? Como ele é grande? Você vai ver a grandeza de Jesus. Abra a sua Bíblia em Tito. Está lá no fim da Bíblia. Tito. Está ali perto de 2 Timóteo. Tito capítulo 2. E versículo 13 diz assim: olha, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós, para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, aguardando a bem-aventurada esperança. Aqui o escritor, ele orienta o povo de Deus, o homem de Deus, a pregar acerca disso e mostrar aqui a igualdade de Jesus com o Pai. Guardar o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Na vida de Jesus, no seu aparecimento em glória, nós vamos poder entender na sua plenitude a sua divindade, que Ele é Deus como Pai, que Ele andava em sintonia com o Pai. Ele falava assim: eu faço tudo que o Pai me manda, eu obedeço o Pai em tudo. Era assim que Jesus andava. Porque que Jesus fazia o que fazia, realizava o que Ele fazia, porque Ele era um ser totalmente obediente, independente do Pai. Você vê que aqui é a sua grandeza com o Pai. Ele disse assim para Tomé: Tomé, como é que você vai dizer assim, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Você vai ver o Pai em Jesus, no seu caráter, no seu amor, na sua maneira de ser, na sua maneira de andar. Jesus veio com essa intenção de revelar o Pai, de fazer conhecido o amor de Deus. A Bíblia fala assim que ninguém nunca viu a Deus. Em 1 João, no capítulo, mas Jesus o fez conhecer. Quando nós quisermos conhecer Deus, nós temos que estudar na Bíblia, ler a Bíblia, os evangelhos, as atitudes, o comportamento de Jesus. Você vai entender quem é Deus. É Deus em forma humana, é Deus expressando o seu amor, é Deus se familiarizando com o homem na sua mais decadência espiritual. É Deus descendo lá embaixo para trazer esse homem para cima. É Deus pegando aqueles que estão na lama e lavando com a sua graça, com o seu poder, e dando ao homem uma oportunidade espiritual. Você vê nos atos de Jesus o grande amor de Deus. Você vê em João 3,16 ele dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. Outra coisa interessante que nós vemos na Bíblia, que a grandeza de Cristo como Criador e sustentador. Lá em Hebreus, capítulo, aqui pertinho, ó, versículo 1 e 2 fala assim: olha, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus, lá nas alturas. Esse Jesus, ele é grande no resplendor da sua glória, porque a glória que Jesus reflete é a glória do Deus Criador, do Deus grande, do Deus maior. Quem vê e quem tem comunhão com Jesus, ele tem comunhão com Deus, meu Júlio, não é verdade? O nosso Jesus é o que sustentou e criou todo esse universo pelo poder da sua palavra. Que Cristo maravilhoso, que Cristo poderoso. E o escritor fala que ele sustenta todas as coisas. E quando ele fala todas as coisas, ele fala de mim, ele fala de você, ele fala de cada um de nós. Estamos em pé, estamos na sua presença, porque estamos seguros pela sua mão, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Ele é grande como Criador e sustentador. Ele é grande no seu amor. O amor de Jesus é um amor incomensurável, não dá para medir, não dá para calcular, não dá para imaginar a grandeza do amor de Jesus, ao ponto de descer este mundo e palmilhar essa terra, não é verdade? E se identificar com o ser humano nas suas mais fragilidades. Ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele sentiu cansaço, ele sentiu dor, ele sentiu desprezo, ele sentiu abandono, ele foi humilhado das maneiras mais vis e cruéis que se possa imaginar. Por quê? Porque ele nos ama, porque ele ama, e porque ele ama a cada um de nós que estamos aqui. Quando Jesus suportava aquele sofrimento, quando Jesus suportava aquelas dores, ele estava pensando na minha vida e na sua vida. É por isso que nós cantamos: ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Aí que a coisa fica complicada, irmão Júlio. Por que ele nos ama? Qual a razão dele nos amar? Simplesmente por uma coisa, porque somos imagens e criaturas feitas pelas mãos de Deus. E Deus nos quer de volta para Ele. Deus deseja que nós o adoremos, o servimos, prestamos a Ele culto de adoração. Deus quer a cada um de nós. É isso que é importante na palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Me parece que é Efésios capítulo 5, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que tamanho de amor! O amor está ali, o amor capaz de se entregar a si mesmo por nós, como se fosse uma oferta de sacrifício. Foi assim que ele nos amou. Paulo, ele nos ensina, nos exorta, nos orienta que nós devemos amar o nosso irmão, o nosso semelhante da mesma forma. É assim que ele nos ama. É assim que ele expressa o seu sentimento para cada um de nós, ao ponto de entregar a sua vida. Andai em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Um sacrifício perfeito. Que coisa maravilhosa. Versículo 25 desse mesmo capítulo. Deixa eu ver se é esse aqui, vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. De que maneira? Que ele se entregou a si mesmo por ela. O amor de Cristo à igreja é um amor de entrega. Ele entregou a sua própria vida, ele entregou o seu próprio amor, ele entregou os seus atos, ele servia a igreja, ele andava, ele passava noites e noites de oração. Não era isso? Por quê? Porque ele amava a cada um de nós. E Paulo falou assim: olha, nós devemos amar nossas esposas dessa maneira, um amor que se entrega. Outra coisa grande na Bíblia é a salvação. Que salvação grande que Jesus veio trazer para nós. Éramos escravos do pecado, éramos escravos condenados à perdição eterna, não é verdade? Mas a Bíblia fala assim: como escaparemos nós?
se não atentarmos para uma tão grande salvação. Que salvação é essa? Que Deus nos liberta para toda a eternidade. É que Deus erradica da nossa vida todo o pecado. Ao ponto, o apóstolo escreveu em Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Foi cancelado, foi apagado, foi pago o preço dos nossos pecados. Você agora já não vai para o inferno mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz no capítulo 3: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é morte, é separação de Deus, é uma vida destituída de Deus. Aí ele fala assim: mas o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus.